Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a uma fortaleza alemã na frente russa, aonde os alemães lutaram até a morte. Uma história incrível. Em 1941, os alemães traíram seus aliados soviéticos e invadiram o território imenso da União Soviética. Avançaram em 3 frentes: ao sul com o objetivo de tomar Stalingrado, ao centro rumo a Moscou e ao norte, onde cercaram e tentaram conquistar a cidade de Leningrado. Os 3 objetivos falharam e, de repente, as tropas de Adolf Hitler estavam recuando no território soviético. Como o avanço das tropas vermelhas parecia inexorável, Adolf Hitler então determinou a criação de fortalezas, pontos aonde os alemães não poderiam recuar mais e teriam que enfrentar o inimigo até o fim, ou como ele dizia, até o amargo fim. Adolf Hitler teve muitas ideias ruins no decorrer da Segunda Guerra Mundial, mas talvez a pior tenha sido a sua decisão de criar fortalezas, entre aspas, na frente oriental. Eram vilas ou cidades que ele declarou serem fortalezas, ordenando aos defensores alemães destes locais que deveriam lutar até a morte, em vez de recuar ou se render. Em geral, essa fortaleza foi a resposta de Hitler à dramática mudança da sorte na frente oriental, após os desastres de Stalingrado e Kursk. No início de 1944, poderosos exércitos soviéticos estavam avançando em todas as frentes, e uma Wehrmacht esfarrapada pouco podia fazer, além de tentar recuar o mais rápido possível. Desde Stalingrado, o maior medo do soldado alemão era ser cercado e morrer na armadilha, ou então ser capturado e enviado para a Sibéria. A tendência é que eles lutariam até onde desse e depois fugiriam. A solução de Hitler para este problema não foi enviar reforços ou mais equipamentos para seus homens sitiados, ou mesmo um apoio mais eficaz da Luftwaffe. Nenhuma dessas coisas era mais possível naquele momento da guerra. A resposta do Führer foi então apontar para certos setores do mapa, esta ou aquela localidade, e declará-la uma fortaleza a ser mantida a todo custo. Sua teoria era que, mesmo se estivesse cercada, esta fortaleza prenderia tropas soviéticas suficientes e bloquearia estradas que impediriam o avanço inimigo, fazendo valer a pena o número de homens sacrificados. Seus generais, como sempre, achavam que isso era loucura, mas nada faziam. A última coisa que a Alemanha precisava naquele momento eram mais baixas e divisões sacrificadas. Mas Hitler conseguiu, ao emitir a Ordem número 11, de 8 de março de 1944. O decreto ordenava a criação de fortalezas no fronte, cidades, vilas e aldeias que deveriam, ao serem cercadas, resistirem e amarrar o máximo de força inimiga possível. Tarnopol, como os poloneses e alemães chamavam a cidade, também chamada pelos ucranianos de Tarnopil, como é conhecida hoje, tinha uma importância estratégica muito grande. Estava diretamente no caminho das tropas soviéticas em direção ao oeste e possuía um importante entroncamento ferroviário. Defendê-la foi a missão que Hitler deu aos 5.000 soldados que ali estavam, chamando-a de fortaleza. Com isso, o destino dessas tropas estava selado. Ternopil, ou em alemão Tarnopol, era uma pitoresca cidadezinha às margens do rio Seret, no oeste da Ucrânia, e foi a primeira das fortalezas de Hitler na frente leste. Em 1944, Tarnopol era uma cidade de 35.000 habitantes, que se localiza a cerca de 40 quilômetros a oeste da antiga fronteira soviético-polonesa na margem do rio Seret. A cidade era polonesa desde 1920 e foi anexada pelos soviéticos em 1939 e depois capturada pelos alemães em 1941 durante a Operação Barbarossa. Essa cidade era vital, pois tinha um centro de transporte com várias linhas ferroviárias que a atravessavam, sendo a linha Lvov a Odessa uma das mais importantes desse entroncamento, pois esta era a última linha ferroviária a leste dos Cárpatos, ligando as duas cidades, Lvov a Odessa.
Cortar a linha de trem forçaria os alemães a abastecer suas forças através de uma longa rota passando pela Romênia, o que certamente dificultaria ainda mais a situação alemã naquele setor. Tarnopol está em uma área plana, embora tenha algumas colinas baixas. Parte da cidade fica às margens do rio Seret, formando um lago e um pântano nos subúrbios localizados a oeste, existindo ali uma barragem que fazia a ligação entre as duas partes da cidade. A guarnição alemã em Tarnopol era de 4.600 soldados e as fortificações se localizavam num raio de 2 a 3 quilômetros no centro da cidade. Como a cidade não tinha uma pista de pouso, a guarnição, quando foi cercada, teve que ser abastecida com lançamentos aéreos pelos alemães. Com a determinação de Hitler de que os alemães em Tarnopol teriam que lutar até o fim, o que aconteceria ali seria premonitório sobre o futuro da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mesmo com outras batalhas acontecendo ainda hoje em Tarnopol, pois a cidade foi alvo do ataque russo na Guerra da Ucrânia, as marcas dos combates em 1944 ainda estão presentes nas construções da cidade e na memória do seu povo. A cidade foi atacada então em 9 de março de 1944 por forças da primeira frente ucraniana soviética com força total. Declarada a fortaleza por Hitler em 10 de março, Tarnopol estava pouco preparada para a defesa alemã. A sua guarnição era composta por 6 batalhões de infantaria, poucas armas pesadas ou canhões antitanques. As rações já estavam faltando e a água potável também era escassa. O primeiro comandante alemão, o general Hans Schroepfer, deu uma olhada em seu novo comando. Disse que a situação era desesperadora e enviou mensagem a Hitler pedindo a permissão para recuar, o que o fez ser demitido sumariamente, sem surpresa nenhuma. Seu substituto, o general Heinrich Kittel, chegou a Tarnopol e logo emitiu a mesma conclusão que o seu antecessor, solicitando permissão para evacuar a cidade. Obviamente o Führer nem respondeu. E enquanto a sucessão acontecia no comando alemão em Tarnopol, uma segunda série de ataques soviéticos aconteceu em 23 de março e a cidade foi finalmente cercada. A única mensagem que receberam era: aguarde uma tentativa de socorro. E essa resposta veio através do despacho de um comboio de caminhões de reabastecimento, sob o comando do general Werner Frieb, acompanhado por um batalhão Panzer e 2 batalhões de Panzer Grenadier. Mas os caminhões nem conseguiram avançar, pois estavam abastecendo 130 quilômetros na retaguarda em Lemberg. De qualquer forma, os tanques partiram sem os caminhões, em 25 de março, não para reabastecer Tarnopol, ou mesmo para evacuar as tropas alemãs. Em vez disso, foi um ataque de socorro, uma operação realizada na vaga esperança de causar aos soviéticos algum nível indeterminado de dano e obrigá-los a recuar. Obviamente, o ataque de Frieb foi um fracasso. Encontrou forte resistência, artilharia e fogo antitanque e estradas minadas, o que reduziu o movimento dos Panzers, que praticamente se arrastavam lentamente. Após pesadas perdas, incluindo a morte de um comandante de regimento, Frieb cancelou tudo, dizendo: ainda bem que os caminhões não apareceram, o fogo soviético teria destruído todos. No interior da cidade de Tarnopol, a tragédia se desenrolava de forma previsível. A artilharia soviética, posicionada no terreno alto ao redor da cidade, atirava para todo lado, e as perdas alemãs se acumulavam. Em 1º de abril de 44, mais da metade dos quase 5.000 defensores haviam se tornado vítimas. O bolsão alemão estava encolhendo constantemente sob a pressão dos ataques de 5 divisões soviéticas, e o general Kittel foi demitido. O terceiro comandante de Tarnopol, o general von Neindorf, ele chegou e fez o mesmo pedido que seus 2 antecessores: evacuar a cidade, o que foi respondido da mesma forma. A decisão do Führer: Tarnopol deve ser mantida. A essa altura, o bombardeio soviético era ininterrupto, incluindo morteiros, canhões de todos os calibres e ataques aéreos. O centro da cidade virou um inferno, com os soldados restantes alemães comprimidos em uma zona de menos de 1.000 metros de diâmetro. Cada centímetro era atingido pelo fogo soviético. Uma segunda e última tentativa de socorro alemão em 12 de abril aconteceu, comandado novamente pelo Kampfgruppe
Frieb, que falhou em meio a uma forte tempestade repentina que transformou as estradas em lama. Frieb chegou a poucos quilômetros da cidade, mas não mais perto, e não teve escolha a não ser deixar os defensores de Tarnopol entregues ao seu destino. O destino das tropas alemãs em Tarnopol foi premonitório, foi uma amostra do que viria para a Alemanha a partir daquele momento. As perdas alemãs foram quase totais, ou o mais próximo possível disso em uma guerra. Dos quase 5.000 homens que defenderam a cidade, 4.545 foram listados como baixas, uma taxa de 99%. Enquanto os panzers de Frieb avançavam lentamente, eles se depararam com pequenos grupos de vítimas em estado de choque e cambaleantes, quase irreconhecíveis como soldados alemães. 10 soldados aqui, outros 5 ali, mais 7 na estrada. Ao final, 55 afortunados soldados escaparam do inferno antes que os tanques soviéticos chegassem. Era o 1% de sortudos. Tarnopol foi uma batalha minúscula para os padrões da Frente Oriental e hoje é uma das muitas batalhas esquecidas da Segunda Guerra Mundial. Apesar de seu tamanho, no entanto, o desastre nos mostra como estava a Wehrmacht em um estado lastimável no início de 1944. Certamente, os alemães ainda poderiam lutar e continuariam a exibir suas proezas táticas e operacionais até o amargo fim da guerra. As suas formações Panzer e mecanizadas ainda eram formações de elite no combate, e a coesão da unidade permaneceu alta, mesmo em derrotas e desastres. Mas o que aconteceu ali foi um indicativo do futuro da Alemanha, uma combinação tóxica de atributos militares. Um comandante supremo completamente fora de contato com os seus comandados, fora de sua profundidade e cada vez mais irracional. Um homem que pensava que ao declarar uma cidade como uma fortaleza, magicamente a transformaria em uma. Um corpo de oficiais de Estado-Maior e comandantes que balançava a cabeça contrariamente à ordem ridícula de Hitler em seu QG, mas que faziam tudo o que lhes era ordenado pelo Führer. E milhões de soldados comuns que estavam dispostos a lutar por uma causa e morrer em seus postos. E essa chance foi oferecida a eles pelo seu líder. Tarnopol é a prova viva de que não se faz e não se ganha uma guerra apenas com ordens de comando. É preciso planejamento, estratégia, logística e muitos outros fatores em um combate decisivo. Hitler não aprendeu essa lição. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!